Senhor meu Deus, muito obrigado pelo momento que estamos em Tua casa. Como é bom estar na Tua presença, como é bom aprender, crescer, desenvolver, ó Deus. Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador, Tu és o nosso Deus. Dá-nos um culto abençoado de ensino da Tua palavra. Traz na Tua paz aqueles irmãos que para esta casa estão se dirigindo, livrando-os de todo mal. Também abençoa, Senhor, aqueles que assistirão de casa todo este momento. Dá-nos, Senhor, um só momento de graça, comunhão, alegria, cumplicidade, Senhor, diante da Tua palavra. Perdoa nossos pecados, dá-nos, ó Deus, uma noite na Tua presença. E após, Senhor, conduz-nos em toda a oração, para pedirmos e clamarmos, porque sabemos que Tu és Deus que ouve e escuta todas as nossas orações. É o que nós te pedimos, e desde já gratos te louvamos. Amém e amém. Podeis assentar, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de começar o estudo, vou falar também no final do estudo. Nós estamos muito felizes. Eu fiz a pré-compra, né? E chegou lá na minha casa um livro do pastor Heber, né? Muito bonito, a capa muito bonita. É um livro que tem exatamente 50 páginas, 48 a 50. Então é um livro que você, em 2 manhãs ou 2 tardes, você lê. Fala sobre o convite de Cristo e é um livro de evangelismo. É um livro muito bonito, muito bem feito, e nós estamos felizes com o trabalho do pastor Heber, né? Ele é o primeiro pastor escritor aqui da igreja, e eu trouxe esse livro para, no final do culto, sortear para um dos irmãos. Eu adquiri 3 e eu quero sortear entre os meus irmãos amados. Amém? Muito bom. E se você puder adquirir para abençoar a vida do pastor, adquira. Será com certeza uma bênção. Tá bom? Será uma bênção. Muito bem. Amados irmãos, hoje à noite eu quero mudar um pouquinho a nossa rota de ensinos que a gente vem tendo durante as quartas-feiras. Porque a quarta-feira serve exatamente para quê, irmãos? A quarta-feira, ela serve para que nós possamos... filhos, parece que congelou a imagem. Deve ter caído o YouTube, né? Talvez não estejamos mais... Agora voltou. Glória a Deus. Então, a quarta-feira serve exatamente para quê? Qual é a finalidade da quarta-feira? Na quarta-feira a gente pega exatamente tudo aquilo que está estudando durante a semana, nos livros da leitura bíblica. E agora nós estamos em 2 Samuel. E a gente aprofunda, vendo detalhes que os comentaristas não conseguem explanar. Não é que não consigam ver, é que não conseguem explanar, porque o tempo ali é limitado, tá bom? Então, toda quarta-feira a gente faz isso. Só que essa quarta-feira eu quero trabalhar com os irmãos num ponto diferenciado, ok? Houve um momento em que eu coloquei em todos os grupos sobre a promoção de uma Bíblia muito especial, tá? É uma Bíblia que não falam muito, porque é uma Bíblia assim, com características pentecostais. E aí, Bíblia com característica pentecostal é mais voltada para o público pentecostal. É a querida Bíblia de Estudos Jeffrey. E eu lancei 2 vídeos, já estão no YouTube, mandei para todos os grupos da igreja, tratando um pouquinho sobre essa Bíblia. Mas o ponto central e relevante desta Bíblia
eu ainda não tinha tratado, e eu quero tratar com os irmãos exatamente hoje à noite. É o tempo certinho da gente chegar no momento da oração, dobrar nossos joelhos e buscar a Deus. Tá bom? Muito bem. Para começar todo esse momento, eu quero recordar com os irmãos, porque a maioria já sabe até de cor, o Salmo 1 que diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer, em quê? Na lei do Senhor. E na sua lei, além de ter o prazer, medita de dia e de noite. Qual é a consequência? Pois será como árvore plantada, junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, prosperará. Então, há um significativo fundamento para que eu e você possamos investir na leitura da palavra de Deus. E se nós temos, de repente, homens de um conhecimento muito grande, e que disponibilizaram esse conhecimento para a gente, através de Bíblias especiais, a gente tem que aproveitar, se for possível financeiramente, se não for, não há problema nenhum, a gente tem que aproveitar e se deliciar com isso, irmãos. Por quê? Vocês já imaginaram se a gente tivesse uma Bíblia toda rabiscada e toda comentada pelo nosso antigo pastor? Não é verdade? Não seria uma preciosidade tão grande? Pois é, aprove a Deus levar o seu servo, e ele não deixou nada escrito, absolutamente nada escrito. Agora, nós tivemos outros homens, também espiritualmente tão grandes quanto o nosso antigo pastor, que deixaram escritos, e um desses é exatamente o Dr. Jeffrey. Deixa eu te mostrar rapidinho, meu filho, os slides, para que você possa um dia pensar em não fugir de Bíblias, de estudo. Afinal de contas, por que não investir, não é? A Bíblia de Estudo Jeffrey, ela me chamou sempre muita atenção, porque ela trabalha com uma área maravilhosa chamada escatologia. E para quem não sabe, 40% da palavra do Senhor é sobre escatologia, a doutrina das últimas coisas. Então, o primeiro aspecto é exatamente esse. E no primeiro grande vídeo que enviei para a internet, nós trabalhamos com 2 grandes aspectos dessa Bíblia, que é o quê? Deixa eu passar rapidinho, que é exatamente isso aí, ó. Tá vendo? Tá vendo ali em cima, ó, Gênesis. Você tem na Bíblia Jeffrey, como toda e qualquer Bíblia, sempre anotações antes de cada livro, para que você, ao abrir a palavra do Senhor, já tenha uma prévia noção do que trata aquele livro. Fora o esboço. Agora, a preciosidade do trabalho do pastor Jeffrey e Dr. Jeffrey, né, está aqui. Ele traz introduções rápidas, objetivas, direta ao ponto, e que quem sabe muito, recorda, quem não sabe nada, já tem o primeiro porto seguro para começar os seus estudos bíblicos. Tá bom? Isso eu falei no primeiro vídeo. E o segundo ponto que eu gosto muito dessa Bíblia é o que toda a Bíblia de estudos também tem, que é o sistema de referência, que é exatamente isso aqui, ó. Tá vendo ali a Bíblia? Tá vendo ali no meio? Isso é o que a gente chama de sistema de referência. Deixa eu ampliar aqui para você, tá bom? É aquele mesmo texto ampliado. O sistema de referências nada mais é do que você pegar versículos bíblicos e guiar o leitor a outros versículos bíblicos que tratam do mesmo assunto. E daí, você trabalha com algo muito importante em Bíblia. A Bíblia explicando a própria o quê? Bíblia. Então, por exemplo, olha aqui, ó. Quando você pega aqui, ó,
você tem toda essa referência aqui, ó, de versículos, falando de quê? Deste versículo exato aí. E disse Deus, passamos um homem à nossa imagem, a nossa o quê? Semelhança. E aí quando você pega os outros versículos, aqueles versículos te guiam a outros versículos da Bíblia que interpretam esse versículo. Eu me lembro meu pai falando que o melhor guia de interpretação da Bíblia é a própria Bíblia. E a Bíblia Jeffrey tem todo um sistema muito especial de referências bíblicas. Para você ter mais detalhes sórdidos, maravilhosos sobre isso, então assista o primeiro vídeo que eu já gravei e já está à disposição em todos os grupos. Segundo grande público que Jeffrey tinha que atingir, é exatamente o público que gosta de, com certeza, notas de rodapé explicando o texto. Está vendo ali a Bíblia Jeffrey? Olha esse ponto agora, ó. Ela tem um sistema de notas de rodapé maravilhoso. Por quê? Porque cada estudo sobre um tema de escatologia, o Dr. Jeffrey, que é especialista nisso, além de ensinar alguma coisa, ele ainda traz aqueles gráficos, que eu sempre gosto de trabalhar com os irmãos, porque as imagens tornam o conhecimento mais facilitado. Então, deixa eu ampliar essa parte aqui, ó, tá? Eu peguei aquele ponto que eu destaquei e ampliei aqui. Olha que interessante. Aqui ele está falando de Gênesis 1 e 28. Olha o tamanho do comentário do homem. Ele está falando que ali foi a primeira das grandes dispensações. Dispensação é um período de tempo no qual Deus se revela e cobra de nós alguma responsabilidade. E para você já aprender tudo sobre a primeira dispensação, ele, como professor magistral, ele te ensina o assunto e ainda faz um gráfico aqui embaixo. Ó, olha que fantástico. Ele faz um gráfico aqui embaixo com todas as demais dispensações, para você, à medida que vai aprendendo e estudando, você, olhando o gráfico, nunca mais se esquecer. A gente está vivendo nessa dispensação aqui, viu, irmãos? É a dispensação da graça. Já já Jesus volta e vem a dispensação do reino, hein? Está muito pertinho de tudo acabar, tá bom? E o Dr. Jeffrey, ele faz ensinos maravilhosos. Então, nesta Bíblia, você tem, além do texto, você tem as referências para aprofundar o texto através da própria Bíblia, e você tem o que toda a Bíblia tem, que é esse conjunto de ensinos embaixo, e quando se trata de escatologia, ainda uma imagem, para você não simplesmente se perder no conhecimento bíblico. É algo único desta Bíblia. Agora, obviamente que ele, além de trazer o conhecimento do primeiro ponto, da primeira dispensação, ele já vem na outra página falando de todas as outras dispensações, e em cada versículo ele faz uma nova anotação sobre dispensação, de tal forma que você tem estudos escatológicos completos, absolutamente completos. Josué, agora me ajude ampliando aquela página ali da minha esquerda. Vamos lá, vamos lá? Aquela página onde tem os números e as referências. Amplia para mim, por gentileza. Então, olha a riqueza desta Bíblia, irmãos. Olha os temas escatológicos que ela trabalha. Vamos lá, ó. As 7 dispensações, pactos bíblicos, os aniversários bíblicos de Israel, profecia de Moisés, profecia da primeira vinda de Cristo, Satanás e os anjos caídos, a batalha de Gog e Magog, que todo mundo tem uma confusão danada, a questão dos impérios mundiais, o anticristo, a visão das 7 semanas, 70 semanas, a tribulação, o inferno, sinais da segunda vinda, estado intermediário, quando morre, vai para onde? Ressurreição do corpo, julgamento de Deus, o céu, coroas e galardões, arrebatamento,
razões para um arrebatamento pré-tribulacionista. Você está vendo, ele é pentecostal da nossa área, por isso que eu gosto muito dele. As 7 cartas do Apocalipse, 2 testemunhas, a batalha do Armagedon, bodas do Cordeiro, milênio, julgamento, grande trono branco, novos céus e nova terra e nova Jerusalém. Não tem, pode voltar, filho, não tem um único assunto de escatologia, não, é a imagem, filho. Não tem um único assunto de escatologia que ele não trate. Então, quando você pega, você tem em cada uma dessas partes, fora o estudo completo, como está ali do lado, você tem a referência de onde ela está, né? E de onde começa o estudo, por exemplo, ali no Gênesis. E aí você tem todo esse conjunto de assuntos que dificilmente você encontra nas Bíblias. Todos esses assuntos aqui, com finalidades e com organogramas maravilhosos, e tudo isso porque ele se dedica à questão da escatologia. Agora, isso tudo aí está no meu vídeo número 2. Como eu exploro isso, eu exploro de forma muito mais ampla. Você pode assistir o vídeo 1 e o vídeo 2 para saber usar a Bíblia direitinho nesse ponto. Só que hoje, e nesse momento, eu quero tratar com você o que há de mais fantástico nessa Bíblia, que é o sistema de encadeamento. Isso aqui me faz recordar muito meu pai, porque parece que meu pai e o Dr. Jeffrey estudaram na mesma Bíblia. Quando você vai estudar o sistema de encadeamento, você tem a impressão de que está tendo um estudo bíblico com o pastor Gedeon, pai. Olha que interessante o que esse homem faz nessa Bíblia. Aqui está a chave de ouro. Olha que legal. Você tem, na Bíblia inteira, ela dividida em 4 cores. Toda vez que encontrar a cor azul, é um assunto profético. Toda vez que encontrar a cor cinza, é o Espírito Santo. Toda vez que encontrar a cor vermelha, é salvação. E toda vez que encontrar a cor verde, são bênçãos temporais. Com o tempo você decora as cores e o que elas significam. Agora, olha que fantástico. Ele, além de ter todo o trabalho de dividir a Bíblia em cores, olha que interessante, tá? Através das cores, você já vai tendo uma noção do assunto principal daquele versículo. E fica mais fácil de entender a perícope inteira, ou seja, o texto inteiro. E o que é interessante é que, além das cores, ele tem isso aqui, ó. Ó que fantástico. Além das cores, está vendo ali no canto uma letra? Amplia, Davi, por gentileza, para que os irmãos vejam a questão das letras. Por gentileza, olha aí, está vendo? Você está vendo que para cada cor, às vezes do lado, tem uma letra? Isso significa o quê? Voltando aqui, voltando, Davi, vamos lá. Isso significa, vou ampliar agora aqui, que cada letra vai te levar lá embaixo a Bíblia, a um sistema de referências, aonde você vem de um versículo e vai para outro versículo. Pastor, que loucura é essa? É exatamente isso aqui, ó. Você viu que tinha a letra C? Tá, o que significa essa letra C? No azul. Olha que interessante. Significa o sistema de referências, não mais cruzadas, mas de referências bíblicas em sequência. Então, Davi, amplia a última imagem. Amplia a última imagem. Vamos lá? Me ajuda nisso, filho. Isso. Não, amplie um pouco mais. Isso. Está vendo ali? Assuntos proféticos. E você viu que tinha um C? Olha a letra C, ó. Olha a letra C. Então, isso significa que é um assunto profético específico, de um ponto específico, com todas as referências bíblicas, uma atrás da outra. Gente, olha que fantástico isso aqui. Pode voltar, Davi, deixa eu mostrar para os irmãos. Isso é o que mais me atrai nessa Bíblia. Olha que interessante. Então, pegou a linha C, o ponto C, aqui, ó.
tudo isso aqui você tem para estudar sobre esse assunto, que é a segunda volta de Cristo. Todos esses textos. Agora eu vou ampliar aqui, para você aprender como é que trabalha nisso. Olha aqui, ó. Vamos lá. Meu filho, por gentileza, pegue a imagem azul, por gentileza, e amplie. Porque esse é o ponto mais importante agora do estudo. Do outro lado, isso. Vai lá para cima, isso. Então, olha que interessante. Azul é assunto profético, não é? O C é o assunto. Segunda vinda de Cristo. Olha, Ruth, que fantástico isso, Ruth. Profecias da segunda vinda de Cristo. O que não estiver de azul na referência bíblica, significa que é um texto que o próprio Jeffrey tem dúvida. E tem disputa naquele texto. Então, segundo Samuel 22, de 10 a 13, tem gente que diz que ali se fala da vinda de Cristo. Jeffrey também acredita, mas tem gente que diz que ali não é segunda vinda de Cristo. Mas o que está de azul, não tem discussão. Toda a cadeia teológica diz, esse texto se refere à segunda volta de Cristo. Então, só para dar o exemplo, abra em Salmos, ali é 97, rapidinho, só para você ver, não tira a imagem, Davi. Abre no Salmo 97, exatamente do versículo 2 em diante. Olha que interessante. Pegando o Senhor reina, regozijem-se todas as terras, e alegrem-se todas as ilhas. Nuvens e obscuridade estão ao redor dele, justiça e juízo são a base do seu trono. Adiante dele vai um fogo abrasador, que consome os seus inimigos ao redor, e os seus relâmpagos iluminam o mundo, e a terra viu e tremeu, os montes se derreteram como cera na presença do Senhor, e os céus anunciam a sua justiça, e todos os povos veem sua glória. Gente, não só Jeffrey, mas toda a comunidade teológica, quando pega esse texto, sabe que ele é um texto profético da segunda vinda de quê? De Cristo, em que todo olho verá e todo mundo se derreterá. Olha o poder e glória com que ele vem. E aí, Fátima, ó que lindo isso aqui, ó. Aí depois vai para o Salmo 109, 8. Aí, Fátima, quando chega no Salmo 114, 7, tem dúvidas. Aí você lê e você diz, talvez sim, talvez não. Cantares 1, 2 e 4, tem dúvidas. Mas Cantares 2, 7 a 8, aí não tem dúvida. Então, sistema de referência, irmãos, olhe agora, por gentileza, para a imagem. Olha para a imagem. Profecias sobre a segunda vinda de Cristo. É a letra C. Olha a letra C. Aí vai, desce meu filho, desce. Aí vai Cantares, vai Isaías, aí depois vai Mateus, olha o tanto. Aí depois vai Marcos, aí depois vai o quê? Lucas, depois vai João, sobe filho. Aí a página, Atos, tem muita dúvida nesses pontos, mas tá bom. Aí 1 Coríntios, 2 Coríntios, Filipenses, Colossenses, e não poderia faltar, né? 1 Tessalonicenses, principalmente o capítulo 4, que diz que é o soar da trombeta e tal. E aí vai descendo, Timóteo, Tito, Hebreus, 2 Pedro, João, Apocalipse, principalmente Apocalipse 22. Então, olha que fantástico, quando você termina a leitura de todos esses textos, você tem uma noção completa sobre as profecias da segunda vinda de quê? De Cristo, Luiz. Aqui é que está o que há de mais delicioso nesta querida Bíblia. Por quê? Porque ele faz isso simplesmente com todos os temas escatológicos. Você já imaginou o trabalho que um homem desse teve? Quer ver? Vamos juntos. Agora, continuando por gentileza, olha aqui. Isso aqui, ó. Opa, errei. Vamos aqui. Então, quando você pega embaixo da Bíblia,
um C azul, é só voltar no início da Bíblia e ver onde a linha C, e onde é que está aquele texto, e o que ele quer falar, e estudar tudo sobre aquele ponto, se quiser. Vamos lá. O que ele faz? Bem, agora aqui é o seu pastor, tirando foto, para apresentar à noite, não ia ficar maravilhoso, né? Mas vamos ver se os meninos conseguem salvar. Vamos lá, Davi e Josué, pegando desde o início lá, assuntos proféticos. Bora? Isso. Vamos lá. O que ele trabalha? Primeiro, aumenta que eu sou cego. Vamos lá. A. Tempos e pactos. Tempos e o quê? Pactos. A letra A. Isso, agora vai. É assim que tem que botar para o papai. Isso. Tempos e pactos. Aí desce, 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 desce. As dispensações. Volta. Vamos lá. Letra B. Profecia sobre o nascimento de Cristo e a primeira vinda. Não é a segunda. Desça. Olha o tanto que você tem que estudar. Volte. Vamos lá. Profecias sobre a segunda vinda. Aquela que a gente viu. Desça. Vamos lá. Aí passa para a próxima página. Vamos juntos? Passando para a próxima página. Isso. A próxima página do lado. Isso, filho, do outro lado. Isso. Suba. E dê um jeito do pai ver. Isso. Letra E. Eventos que precedem a segunda vinda de Cristo. Desce. Olha o tanto. Volta. Lá em cima. Letra G. Tempos da ascensão dos gentios. Passa para o outro lado. Vamos lá. Letra E. Isso. Aí vai para o outro lado. Qual o próximo tema? Aí amplia. É as bodas do Cordeiro, é isso? Bem, as bodas e a igreja no céu. Então presta atenção. Pode voltar, filhos. Pode voltar. Olha o tanto de assunto escatológico. Ó, só não estuda quem não quer. Olha do outro lado. Só não estuda quem não quer. Aí, ó. Todos os assuntos escatológicos. Ó, só não estuda quem não quer. E eu peguei só a parte de escatologia, ó. Aí, ó. Porque depois que termina a parte de escatologia, vem Espírito Santo. E aí são mais, irmãos, trocentas mil páginas. Amplia só esse do Espírito Santo, filho. Por gentileza para a gente. Amplia esse do Espírito Santo que está do lado do vermelho. Só para os irmãos verem. Um pouquinho. Amplia mais um pouco. Então veja, ó, tudo que está em cinza é sobre o Espírito Santo. A letra A amplia isso. Pedindo ou orando pelo Espírito Santo. Ou seja, clamando pelo Espírito Santo. Batismo ou preenchimento do Espírito Santo. Vira. Vamos lá? Do outro lado, lá em cima, a letra C. O Espírito Santo convence do pecado. Olha o tanto de versículo. Vira do outro lado. Letra D, lá em cima. Deidade ou divindade do Espírito Santo. Olha que fantástico. Exemplos da obra do Espírito Santo. Agora pode voltar. E aí, tem mais muitas páginas. De vermelho, salvação. Olha o tanto de estudos sobre a salvação. Não salvos são pecadores. E aí vai, ó. Cada um, ó, condição lá em cima, vai, lá embaixo. Vamos lá. Descrição da condição dos pecadores. E aí vai até a cruz de Cristo. Pode voltar, filho? Vários textos. De verde é bênçãos, temporais que todo crente tem. E aí ele vem com todas as espécies de bênçãos, todas as coisas, bênção do Senhor sobre os campos e os rebanhos. Eu gosto, volte só um pouquinho, filho, volta só um pouquinho.
no normal. Eu gosto desse aqui, ó. Amplia esse outro lado. Esse eu acho maravilhoso. Aí, ó, aí, o S. Eita, pastor, mas e o resto? Porque se tem A, B, C, D, E, F, G, H, de cada cor, então é assunto que não acaba mais. Meu irmão, você não estuda a Bíblia se não quiser. Olha que coisa louca. Segurança contra todo mal e perigo. Olha como Jeffrey é correto. Ele vem e ele te ensina tudo sobre a segurança que os crentes têm e que Deus dá sobre todo mal e perigo. Aí ele terminou de explicar isso, na próxima letra ele já vem. Tentação e provação. Permitidas. Quer dizer, ele te dá os dois lados da moeda. Ah, mas eu não posso sofrer problema nenhum. Sim, mas tem a questão da tentação e tem a questão da provação, que Deus permite. Por quê? E aí ele vem explicando todo o sistema de bênção. Muito bem, pode voltar, filho. Esse é o ponto mais fantástico dessa Bíblia, e que nenhuma outra tem. E o que eu acho interessante é exatamente isso aqui, ó. Amplia para mim, filho. Amplia, amplia, amplia. Você sabe perfeitamente que você tem muitos textos para estudar. Por exemplo, vai lá para a letra C, que era o exemplo que a gente tem, sobre a volta de Cristo, certo? Mas você tem que pregar, você tem que dar um estudo, tem que falar no outro dia, e não tem tempo de ler todos aqueles textos. Aí o Jeffrey vem e te dá os principais textos sobre as profecias da vinda de Cristo. Olha quantos textos tem. Isaías 64, 1 e 4, Daniel 7 e 13, Mateus 24, né? 24, 25, Atos 1 e 1 Tessalonicenses. E você, com um texto desse, você faz uma pregação ou uma mensagem rápida. Lá na referência, você tem completo estudo. Mais de 50, 60 partes da Bíblia. E aqui você tem, rapidamente, a possibilidade de preparar uma pregação e uma mensagem segura, com textos seguros. Então, irmãos, pode voltar, meu filho, pode voltar. Então, quando a gente olha exatamente para isso, ó, até destaquei aqui, né? Quando você olha para isso, você tem uma Bíblia que é absolutamente completa. E também não poderiam faltar os mapas. Mas olha o mapa que ele tem. É absolutamente escatológico. Aqui é a divisão da terra quando Cristo estiver no milênio. Amplia, Davi, por gentileza. Quando Cristo descer no milênio, ele não vem para colocar os seus pés em Jerusalém. Amplia mais ainda. Isso. Olha aí, ó. Jerusalém, o templo, a terra dos sacerdotes e a parte do príncipe, aonde Cristo vai ficar. E pela descrição de Ezequiel, abaixo fica Benjamim, Simeão, Isacar, Zebulon e Gade. Vai subindo. Judá fica em cima e não mais embaixo. Rúben, Efraim, Manassés, Naftali, Asser e Dan. Então, olha que interessante, olha como vai ser a divisão da terra. Exatamente onde Deus queria dar para eles tudo. Então, até os mapas têm natureza escatológica. Pode voltar agora para mim, filho? Pode voltar para mim. Por isso que eu pessoalmente indico uma Bíblia como essa. Ela é uma preciosidade. Os comentários que ele faz são comentários diretos, objetivos, claros, didáticos, e que trabalham com todo um exponencial daquilo que nós, pentecostais, acreditamos. Com uma Bíblia dessa, dificilmente alguém te enrola, te levando de um texto para outro sem significado e tentando forçar no texto algo que o texto não diz. Porque aqui está o estudo, não só do Dr. Jeffrey, mas de
toda uma comissão de pastores, doutores e pós-doutores, na linha pentecostal, e eles que fizeram todo esse sistema de referências cruzadas. Então, eu acho, irmãos, que quem pôde adquirir essa Bíblia teve um tesouro muito grande. Não ganhei um centavo para fazer a querida propaganda. Por todos esses motivos, ela é uma Bíblia maravilhosa, mas esse sistema de referências no final dela, em que ela pega um assunto e vai ao fundo, e te mostra aquele assunto, do Gênesis ao Apocalipse, isso é assim algo impagável. Só por isso ela valeria o preço. Na época que eu falei para todos os irmãos adquirirem e tal, e muitos conseguiram adquirir, para você ter uma ideia, o preço era muito elevado, perto de R$300, 290 e tanto, e teve um desconto de 90 e poucos reais, e graças a Deus muitos adquiriram. Outros disseram: pastor, vai ficar um pouquinho para depois, e a gente pede a Deus que novos descontos venham, e é uma Bíblia formidável. Para quem tem a pegada, assim dizem os meninos, né? A pegada do pastor Gedeon Pai, e gosta de Bíblia, indo texto após texto, texto após texto, texto após texto, é uma Bíblia formidável de estudo, fora os outros recursos que as outras Bíblias também têm, fora os outros recursos. E o que eu mais gosto dela é que ela vai a fundo em escatologia, e ela traz imagens para você, através da imagem, decorar mais fácil tudo aquilo que ali está. Tá bom? Eu peço perdão aos irmãos, eu sei que o irmão vem para ouvir a palavra de Deus e não a propaganda sobre uma Bíblia de estudo. Tá? Eu vejo na cara dos irmãos a decepção, não há problema, eu compreendo isso. Tá bom? Mas eu precisava passar esse último estudo, o terceiro estudo, que eu já passei 2, e os irmãos em casa me pedindo, faz logo, e eu nunca tendo tempo. Aproveitei então, hoje a quarta-feira, para terminar. Esse é o terceiro grande vídeo sobre a Bíblia Jeffrey. Tá bom? E por todos esses motivos, eu creio que ficou exposto o motivo pelo qual eu tinha pedido aos irmãos, quem puder, adquira. É uma Bíblia espetacular de ensino. E agora, obviamente, para que nós possamos dobrar nossos joelhos e buscar o Senhor, eu quero lembrar aos irmãos um texto maravilhoso da palavra de Deus. Em Crônicas 7, creio que, segundo livro de Crônicas, se não me falha a memória. Os irmãos já têm até decor o texto. Em segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz assim: se meu povo, sim, é condicional, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, sararei a sua, o quê? Terra. Sararei a sua terra. Eu tenho um carinho muito grande por esse texto. Ele é um texto que fala sobre oração. E quando a gente vê aqui, a gente vê que a oração é literalmente o segundo grande passo para todas as vitórias da nossa vida. O primeiro é se humilhar. O primeiro é ter a consciência de que a gente precisa de Deus. Ter a consciência de que tudo que vem para nós é produto da misericórdia de Deus. Ter a consciência de que o Senhor é bom. E o Senhor responde às nossas, o quê? Orações. O Senhor responde às nossas orações. E Ele está hoje aqui.
E nós vamos nos ajoelhar. E nós vamos clamar. E nós vamos pedir. E o Senhor vai nos responder. A gente fica até feliz quando volta a falar da palavra, né? Mas, irmãos, alguém tem que comentar com vocês, para que vocês percam o medo de ter Bíblias de estudo, tá bom? E se eu posso trazer para você uma excelente Bíblia de estudo como dica, então, tá bom, não fique chateado. Mas eu quero que, confiando na palavra de Deus, você entenda que oração é o início de todas as coisas. Oração não é o fim. Tem gente que ora depois que tudo deu errado. Tem gente que ora depois que quebrou tudo. Tem gente que busca Deus quando não há mais solução. Tem gente que simplesmente clama ao Senhor quando não há mais jeito. Não. Oração é o início. Aqui o nosso querido Salomão está consagrando o templo. É o início de uma nova era para Israel. Israel agora tem um grande templo. A glória do Senhor encheu aqui. Mas, irmãos, por Cristo, oração não é o final. Oração é o início de todo sucesso espiritual. Não deixe sua casa ser destruída, para que aí sim você se dobre e peça misericórdia. Pede misericórdia quando as coisas estão boas. Se lembra de Jó? Estava tudo bom. Tanto que o diabo disse: mas você protege ele? Não há ninguém como Jó. E Jó, toda vez que podia, ele não ia sozinho não, hein? A Bíblia diz que ele chamava os filhos, e os filhos sacrificavam com ele. Não espere perder o emprego para poder orar. Ora enquanto tem um emprego. Não espera simplesmente perder a paz para poder dobrar os joelhos e orar. Ora antes da paz sumir. Porque afinal de contas, você está conversando com o príncipe da paz. Não espere os recursos cessarem. Ora antes, quando os recursos estão fartos. Porque é o mesmo Deus que você conversa quando na fartura está. É o mesmo Deus que eu e você conversaremos quando a fartura se for. E assim como Ele nos sustenta e nos alegra na fartura, na falta dela, Ele nos sustentará e nos alegrará. Ou você acha que o profeta, ao dizer, ainda que minta, ainda que falte nos currais, ainda que não dê o fruto, todavia eu o quê? Porque quando tinha fruto, quando tinha currais, quando tinha fartura, ele também se alegrava no Senhor. Pastor, já deu tudo errado. Já quebrou tudo. Já foi tudo embora. Ainda bem que Deus é misericordioso. E Ele pode restaurar todas as coisas. Então, ore também no momento da dor. Ore também no momento do sofrimento. Porque o Senhor é bom. E porque eterna é a sua, o quê? Misericórdia. E elas se renovam a cada manhã. Amém? E aí é óbvio. Depois da oração vem muita coisa. Vem buscar minha face. Se converter dos maus caminhos.
Aí o Senhor ouve dos céus, perdoa os pecados, sara a terra. E no Novo Testamento ele faz algo melhor ainda. Habita em nós, como seu templo, para louvor de sua glória. Então oração é algo maravilhoso. É por isso que agora nós vamos contribuir. Dois irmãos diáconos nos ajudem, por gentileza. Nós vamos contribuir e nós vamos adorar o Senhor com nossas ofertas e dízimos. E já que a noite é de propaganda, deixa eu fazer mais uma propaganda de novo. Chegou, lá em casa eu fiz a pré-compra, o livro do pastor Heber. Temos alguma imagem aí, Davi, Josuá? Por gentileza, me ajude. Chegou, é um livro, não tem tantas páginas, leitura rápida, leitura simples, gostoso de ler, né? Ele ficou bem aqui na foto, não é? Tá bonitão. E é um livro evangelístico, irmãos. Pode retirar a oferta, filho. É um livro evangelístico. Eu creio que se você puder abençoar alguém, abençoe. Inclusive, deixa eu lhe falar, a versão dele online, que tem a versão digital e a versão física. A versão digital é uma versão também muito bem feita, e se você quiser abençoar a geração mais jovem, jovem não gosta de página e tal, eu gosto de página, jovem gosta de smartphone, tem como abençoar, tem a versão em smartphone, tá bom? Tem como abençoar, tá ali, ó, tá vendo, ó, muito bonito. A imagem não fica tão bonita, né, quanto os olhos da gente, e que Deus abençoe pastor Heber com todo esse trabalho, né, que ele seja bastante próspero e feliz, né, nessa nova empreitada. Ele é o nosso primeiro pastor, escritor da igreja, e eu fiquei muito feliz. Ele criticou para mim um pouco o livro, eu disse, não, Heber, a tua crítica não procede. O livro está bom, está muito bem escrito, está feito, está bonito, louvado seja o nome do Senhor. Aqueles irmãos que puderem abençoar, abençoe. Tá? E é um livro de natureza evangelística.